E aí, meus queridos amigos, sejam bem-vindos para mais um resumo da lição e dessa vez com o tema Lidando com Divergências. Será que nós podemos fazer julgamentos sobre pessoas? É o que nós vamos ver nessa lição. Mas antes eu quero te convidar a deixar o seu like já nesse vídeo e se inscrever também, tá? E aproveita, manda esse vídeo aqui pro grupo lá dos jovens da sua igreja, beleza? A união entre a igreja e Estado, que começou sob o domínio do imperador romano Constantino, se intensificou ainda mais com o reinado do imperador Justiniano, suprimindo implacavelmente todas as vozes que não estivessem alinhadas com o catolicismo e privou dos direitos básicos que fossem contra. O imperador não apenas exigiu que os cidadãos abandonassem suas crenças religiosas, mas também ordenou que fossem batizados e frequentassem as igrejas com suas famílias. A lei foi exposta publicamente em todas as cidades do império, e todos tinham que observar o domingo como um dia santo de Deus, independentemente das suas convicções pessoais. E quem se recusasse a se conformar com a religião do Estado era obrigado a fugir do império. De tudo o que aconteceu durante o governo de Justiniano, a perseguição contra os cristãos considerados hereges foi um dos eventos mais terríveis. O Código Legal de Justiniano definia heresia como todo pensamento e culto contrários à Igreja Católica, Apostólica e à fé ortodoxa. As igrejas pertencentes a grupos cristãos dissidentes foram tomadas e destruídas. Comerciantes foram até mesmo proibidos de fazer comércios com hereges. Quem fosse surpreendido ensinando heresias era morto e a pessoa que lhe oferecesse refúgio sofria a mesma punição. Muitas pessoas acreditam que é bastante improvável que uma intolerância religiosa extrema como essa se repita no mundo de hoje. Mas a Bíblia deixa bem claro com profecias que indicam que vai acontecer tudo outra vez. E infelizmente, muitos cristãos que professam o nome de Jesus são tentados a recorrer a forças de repreensão para obter obediência. Jesus contou a parábola do trigo e do joio para conter o impulso dos discípulos de corrigir à força as pessoas que estivessem erradas, proibindo efetivamente a igreja de usar violência contra os hereges. Na parábola, Jesus contrastou a maneira como Deus pensa com a maneira das pessoas pensarem. O proprietário de terras ilustra a forma como Deus pensa. Por outro lado, a forma como pensamos é representada pelos servos, que ficaram intrigados com o motivo pelo qual o fazendeiro não correspondia a crises usando a força. Afinal, o joio do campo não deveria ser rapidamente arrancado e destruído? Eles se ofereceram para arrancar imediatamente o joio, mas o proprietário percebeu o dano desnecessário que o trigo sofreria se isso fosse feito prematuramente por mãos erradas. Os servos estavam equivocados em relação a dois aspectos: o momento adequado e os agentes adequados para eliminar o joio. Jesus identificou a boa semente simbolizada naqueles que foram salvos por Deus, enquanto o joio retratava os ímpios que serão destruídos. Todos nós somos ordenados a manter as mãos longe do joio até o juízo final, pois qualquer um que use força e intimidação para tentar purificar a igreja de Deus antes do tempo determinado está violando diretamente as instruções explícitas de Deus. Apesar da divergência de Cristo, as pessoas têm procurado arrancar o joio de qualquer jeito. Por essa maneira de proceder, com os supostos hereges, Deus tem sido mal representado pela igreja. Jesus contou essa parábola aos seus discípulos do início do ministério deles para servir de modelo para todo o trabalho futuro que realizassem. Essa parábola mostrou aos discípulos por que precisavam confiar na capacidade de Deus de resolver os problemas. Jesus os ensinou a se conterem e deixar o juízo com Deus. Mesmo com a parábola, não significa que a igreja não possa remover membros que escolherem cometer pecados ou renunciarem a aspectos centrais da fé. Na verdade, Jesus forneceu diretrizes claras a respeito. Se eles se recusassem a ouvir, também a igreja considere-o como gentil e publicano. Jesus nunca puniu ou sequer piores gentios e publicanos com multas, prisões, torturas ou mortes. Jamais usou repreensão de qualquer tipo para edificar e purificar sua igreja. Em 1 Coríntios 5, Paulo fornece um ótimo exemplo de como aplicar esses princípios em situações difíceis que ocorrem na igreja. Paulo instruiu de certa forma para que as pessoas fossem definitivamente removidas da comunhão da igreja. Ele indicou os demais membros a não mais associarem a cristãos que praticavam imoralidade sexual, esclarecendo que não estava se referindo a incrédulos que praticassem esse pecado. Porém, mais tarde, quando esse homem se arrependeu, Paulo encorajou a igreja a recebê-lo de volta à comunhão. Algumas pessoas pensam que liberdade religiosa significa que alguém pode
acreditar em qualquer coisa e ainda assim ser membro da igreja. Essa é uma profunda distorção. Na verdade, a liberdade religiosa dá às pessoas a autonomia de crer no que desejam e ingressar em uma organização religiosa que defende as mesmas ideias. Tentar a liberdade religiosa não significa que uma organização religiosa é obrigada a aceitar como membros pessoas que não se alinham com seus ensinamentos doutrinários. Não nos damos conta, mas amamos o que se parece com a gente. Contudo, a igreja recebe a todos, inclusive aqueles que são muito ou completamente diferentes de nós. O que fazer? Lembre-se de que não somos o padrão do mundo, de que já temos um modelo referencial seguro, Jesus e as Escrituras, e de que não somos os cefeiros. E se mal compreendermos nossos gostos e motivos, como saberíamos dizer quem é quem ou se a seara já está madura? Sendo assim, façamos o básico bem feito. Deixamos as complexidades para o onipotente. Nossa luta diária é para que o eu diminua, permitindo que ele, por meio do Espírito Santo, cresça em nossa trajetória cristã. Você e eu somos apenas um ramo ao lado de outros que devem permanecer na maravilhosa figueira que é Jesus. Nós cristãos devemos obedecer à orientação de Jesus e tratar as pessoas de outras religiões com bondade e respeito, da maneira como gostariam de ser tratados se fôssemos dessa religião. Mas, de maneira nenhuma, nos confiou a tarefa de julgar o caráter e os motivos. Deus nos fez como seres morais, livres, capazes de reconhecer a sabedoria e benignidade de seu caráter e a justiça de suas ordens, e com ampla liberdade de prestar obediência ou recusá-la. Hoje, nós somos convidados a aceitar o chamado de Cristo e, ao contrário de julgarmos qualquer um, nós devemos pôr em prática o amor de Jesus para com os outros. E aí, vamos praticar o amor com as outras pessoas independentemente do que elas pensam ou da religião delas? Se você entendeu a mensagem dessa lição dessa semana, comenta aqui embaixo. Amor é o principal. Não se esquece de comentar aqui embaixo o que você tá achando dessa lição, o que você achou mais interessante. Não deixe de compartilhar com os amigos, beleza? Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal também. E sábado que vem estaremos juntos. Beijão, um grande abraço, que Deus te abençoe e tchau!